20. Starting with 3S Class. Capítulo 96. Um passo de cada vez para assustar os monstros de classe especial. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor, Endless Fantasy. Vincent se virou e balançou a lâmina do purgatório em sua mão. Um enorme abismo apareceu na frente dos monstros. Tinha 50 metros de comprimento e mais de 10 metros de largura. Já que você sabe hibernar, então você deve ter adquirido sabedoria. Aqueles que não têm medo da morte podem tentar nos seguir, disse Vincent. Vincent se virou e saiu com Giz e Nabil. Eles ignoraram completamente os monstros atrás deles. Na verdade, Vincent suspeitava há muito tempo que quando os monstros crescessem até um certo nível, eles começariam a possuir inteligência. Caso contrário, os monstros nem sequer considerariam a força de combate de seu alvo de antemão para determinar se poderiam ou não matá-lo. Muitos monstros que não deveriam estar adormecidos estavam adormecidos. Isso era muito anormal. Coincidentemente, o nível mais baixo de todos os monstros era a classe especial. Vincent queria testar se seu palpite estava correto. Se os monstros fossem inteligentes, eles teriam recuado após ver o ataque de Vincent. Se não, eles teriam apenas que lutar uma batalha feroz. Vincent tinha vivenciado muitas batalhas ferozes desde que despertou seus superpoderes. A batalha atual também não foi ruim. Quando os monstros ferozes viram que Vincent havia criado um buraco tão grande usando sua lâmina, todos pararam e olharam para Vincent com medo. Eles achavam que Vincent não teria muito poder de combate depois de tantas batalhas. Além disso, ele também estava voando. No entanto, parecia que não era o caso. Alguns dos monstros estavam obviamente com medo e recuaram. Eles retornaram ao campo de batalha e comeram os corpos dos monstros que Vincent havia deixado para trás. Os corpos foram deixados para trás por Vincent de propósito para ganhar tempo para os três escaparem. Também havia alguns monstros que escolheram correr o risco. Eles pularam sobre o abismo e começaram a perseguir Vincent. Esses monstros que estavam perseguindo Vincent podem ser divididos em dois grupos. Aqueles com maior inteligência caminhavam atrás deles ou escolhiam se esconder. Os de menor inteligência perseguiram Vincent e atacaram por trás. Vincent parecia não estar prestando atenção ao que estava acontecendo atrás dele. No entanto, na realidade, ele estava prestando atenção o tempo todo. Após observar tudo o que aconteceu desde que ele usou Collapsing Mountain Streak para criar um abismo no chão, Vincent tinha uma resposta clara em seu coração. Havia alguns monstros que realmente desistiram. Além disso, a perseguição dos monstros também havia sido dividida em duas. Portanto, Vincent tinha 100% de certeza de que havia adivinhado certo. O Golden Lightning Cheetah foi o mais rápido. Quando estava prestes a atacar Vincent, sua cabeça girou para trás e foi cortada por Vincent. Vincent também anexou Elfire à sua Purgatory Blade. Isso fez com que o Golden Lightning Cheetah se desintegrasse bem na frente dos outros monstros. Outro grupo de monstros decidiu desistir da batalha. Vocês vão na frente, eu estarei logo atrás de vocês, disse Vincent para Giz e Nabil. Ambos estavam bloqueando o caminho dos monstros. O grupo atual de monstros era, sem dúvida, mais forte que as cobras saltadoras. Giz podia sentir que seu corpo não havia recuperado muito poder psionico. Ele sabia que só estaria arrastando Vincent para baixo se ficasse. Sem hesitar, ele saiu com Nabil. Antes de Nabil partir, ele lançou um bônus de status em Vincent. Os monstros olharam para Vincent e todos pararam no meio do caminho. Eles não ousaram agir precipitadamente depois de ver a força de Vincent. Os dois golpes de Vincent foram suficientes para mostrar o quão assustador ele era. Vincent sorriu friamente quando viu os monstros pararem de atacar. Ele levantou sua lâmina do purgatório horizontalmente e puxou abruptamente. Uau! Uma aura de lâmina cinza que queimava com chamas negras voou em direção aos monstros. Ela tinha o formato de um leque e era muito rápida. Os monstros começaram a desviar. No entanto, a velocidade da aura da lâmina cinza era muito rápida. Muitos dos monstros não conseguiram desviar completamente. Alguns deles foram arranhados pela aura da lâmina.
No final, todos eles desapareceram. O sistema continuou enviando notificações para Vincent em sua mente. Tem mais alguém que queira lutar? Gritou Vincent. O ataque anterior não pareceu muito especial. No entanto, o dano foi muito poderoso. 50% do poder psiônico no corpo de Vincent foi consumido. Embora Vincent tivesse seu superpoder postura do Rei Divino, ele ainda se sentia um pouco exausto. Vincent não tinha escolha. Se ele não conseguisse assustar o grupo de monstros de classe especial, os próximos 3.000 metros seriam definitivamente o cemitério deles. Vincent não sabia que tipo de monstros encontraria nos 3.000 metros. Uma coisa era certa, definitivamente não seria pacífico. Além disso, ainda havia um grupo de monstros de classe especial atrás dele. Só de pensar nisso, qualquer um estremeceria. Embora Vincent tivesse a habilidade de matar monstros de classe especial, ele só conseguia lidar com um ou dois deles ao mesmo tempo. Para qualquer um ir contra 100 monstros de classe especial ao mesmo tempo era uma sentença de morte. Até mesmo alguém tão poderoso quanto Vincent acabaria morrendo. Em vez de encarar uma sentença de morte, Vincent decidiu que seria melhor gastar mais energia e tentar assustar o grupo de monstros. No mínimo, o próximo caminho dele seria mais tranquilo e seguro. Os monstros se entreolharam. Eles podiam ver o medo em relação a Vincent nos olhos um do outro. Eles só pensavam em Vincent como uma ovelha gorda. Eles tinham negligenciado que a ovelha gorda tinha uma força de combate aterrorizante. Uma ovelha gorda pode ser muito gorda. No entanto, ainda era preciso ter habilidade capital para comê-la. Os monstros sabiam que não tinham a capacidade de matar Vincent. Quando Vincent deu um passo à frente, os monstros se espalharam e correram de volta desesperadamente. Eles estavam com medo de que se fossem um passo mais lentos, seriam mortos por Vincent. Os monstros que se escondiam no escuro também recuaram silenciosamente. Eles não queriam lutar com um humano poderoso como Vincent. Talvez eles ainda pudessem lutar contra ele depois de se tornarem um monstro de nível Lorde. Esse era um pensamento comum entre os monstros. Vincent não sabia o que os monstros estavam pensando. Ele também não sabia que suas ações realmente levariam à criação de 100 monstros de nível Lorde e até mesmo de nível Overlord no futuro. Quando eles decidirem lutar contra os humanos novamente, eles perceberão que os humanos ainda eram muito fracos. Vincent soltou um suspiro de alívio após ver os monstros recuarem. Ele estava realmente com medo de que os monstros o atacassem, independentemente das consequências. Se esse fosse o caso, ele teria que correr o risco e liberar o fogo purificador do mundo com todas as suas forças. Havia uma chance de que ele pudesse perder o controle dele. Ele se virou e correu atrás de Fizz e Nabil. Ele viu os dois encostados em uma pedra enorme não muito longe. Eles estavam esperando por ele. Os três se reuniram mais uma vez. Fizz e Nabil ouviram a explicação de Vincent sobre como ele havia assustado os monstros. Todos tinham expressões de surpresa em seus rostos. Então eles riram alto. No caminho para a caverna, os três encontraram muitos monstros de alta classe e de classe especial. No entanto, por causa de Vincent, eles conseguiram chegar à caverna em segurança. Ao mesmo tempo, Angelina e os outros estavam em perigo. A professora X ainda estava inconsciente. Embora a maior parte do veneno de cobra em seu corpo tivesse sido expelido, ela ainda estava gravemente ferida e não conseguiu se recuperar em um curto período de tempo. Essa também foi a razão pela qual Vincent escolheu a caverna. Ela poderia ser usada como um lugar de descanso temporário para todos. Sawyer estava voando alto no céu. Ele estava atirando de suas pistolas psiônicas. Elas eram como metralhadoras. Avril estava na frente. Ela não usou o machado de cortar montanhas que ela normalmente usava. Em vez disso, ela estava segurando um enorme escudo psiônico. O escudo tinha uma largura de 2 indivíduos e sua altura era tão alta quanto 2 indivíduos. Angelina estava atrás dela. Ela também atacou usando sua pistola psiônica. O oponente deles era um abutre Galápagos. Galivulture era um monstro de classe especial. Seu bico e garras eram extremamente afiados. Cada um de seus ataques causaria danos terríveis. Ele podia destruir ouro e quebrar jade. Ele também tinha a habilidade de controlar o vento. Com um bater de asas, ele enviou 2 lâminas de vento em um instante a uma velocidade extremamente rápida. Seu poder de corte era ainda mais forte do que o Collapsing Mountain Streak de Vincent. No entanto,
Por causa de Angelina, o Galli-Vulture não conseguia usar suas lâminas de vento. Por outro lado, Angelina conseguia usar suas lâminas de vento para atacá-lo. Isso o fazia se sentir muito mal-humorado. Starting with 3S Class. Capítulo 97. A confusão de Suiri. Embora Angelina e os outros parecessem estar reprimindo o Galli-Vulture, na realidade, os três eram os que estavam sendo reprimidos. O Abutre da Galáxia estava em vantagem. Suiri estava concentrado em atacar o Galli-Vulture com suas pistolas psionicas. No entanto, ele errou todos os seus tiros. O mesmo aconteceu com Angelina. A batalha durou mais de 5 minutos. No entanto, o Galli-Vulture não perdeu nenhuma pena, muito menos se machucou. Por outro lado, a frequência de ataque, a força e a defesa de Angelina e sua equipe estavam se deteriorando. Por que Vincent ainda não voltou? Perguntou Angelina. Ela estava um pouco ansiosa. Avril não disse nada. Seu corpo inteiro estava encostado no escudo psionico. Ela estava usando toda a sua força para bloquear os ataques do Galli-Vulture. Sangue escorria do canto da boca dela. Embora ela não tenha sofrido nenhum ferimento externo, seus ferimentos internos estavam ficando mais sérios após ser atacada pelo Galli-Vulture. Suiri também sentiu que estava prestes a esgotar seu poder psionico. Suas asas de anjo pareciam impotentes. Vicente. Assim que as asas de Suiri desapareceram, Vincent apareceu de repente do nada. Vincent conseguiu pegar Suiri, que havia caído do céu. X e Nabil estavam tentando o máximo para recuperar sua força e poder psionico. Como não usaram muito de sua força no caminho para a caverna, eles recuperaram sua habilidade de lutar. Embora não pudesse ser comparado a quando elas estavam no auge, ainda era melhor que Angelina, Avril e Suiri. X se transformou em uma águia emplumada de ferro e atacou o Abutre da Venda. Nabil fortaleceu X e preparou seus 100.000 raios ao mesmo tempo. No entanto, ele decidiu desistir do superpoder de sua ligação da luz sagrada. O Galli-Vulture era rápido demais. Ele não conseguia controlá-lo usando o Lilith Binding. Em vez de desperdiçar seu poder psionico que ele havia gasto tanto esforço para recuperar, era melhor usar 100.000 Lightning Strikes para controlar o espaço de movimento do Galli-Vulture. O Galli-Vulture estava prestes a lançar seu ataque final em Avril quando de repente viu Giz voando em sua direção. Ele não teve escolha a não ser desistir do ataque. Então se virou para desviar. Giz não esperava atingir o Galli-Vulture com apenas um golpe. Depois de assistir o Galli-Vulture desviar do ataque, ele se virou e abriu as asas. Uau! 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 Penas dispararam em direção ao Galli-Vulture como flechas. Elas estavam densamente compactadas e cobriam uma grande área. O Galli-Vulture ficou chocado. Ele se virou e estava pronto para desviar. Ao mesmo tempo, 2 raios explodiram de repente onde ele se abrigou. O Galli-Vulture ficou chocado e assustado. Embora o raio não o tenha atingido, ele ainda bloqueou com sucesso a tentativa do Galli-Vulture de se esquivar. As penas de Fizz atingiram a asa esquerda do Galli-Vulture. Sua asa esquerda virou pasta de carne em um instante. Quack! O Abutre da Galáxia gritou desagradavelmente e caiu no chão. Nabil então aproveitou a oportunidade para lançar 100.000 raios nele. Estrondo! Voou poeira para todo lado. A cabeça do Galli-Vulture foi esmagada em pedaços. Seu cadáver foi deixado para trás com uma asa faltando. Do começo ao fim, Vincent não fez nenhum movimento. Ele apenas ficou de lado e observou. Depois que o Galli-Vulture foi morto, ele andou para frente e colocou o cadáver em sua mochila do sistema. Ele então olhou para X, Nabil e Suiri e disse: "Vamos voltar. Vamos assar Galli-Vulture hoje à noite." Quando os três ouviram o que Vincent disse, eles pareciam doentes pra caralho. Era o momento certo para dizer tais coisas. Vincent não se importou com o que eles estavam pensando. Ele apenas andou em direção à caverna. Quando chegaram à caverna, os 6 se reuniram. Embora tenham se passado apenas alguns minutos, todos compartilharam a alegria de se reunirem depois de vivenciar uma situação de vida ou morte. Foi como se uma vida inteira tivesse passado. Falaremos sobre isso mais tarde. Todos vocês devem deixar seus corpos e poder psionico se recuperarem o mais rápido possível. Além disso, certifiquem-se de analisar cuidadosamente todos os detalhes da batalha anterior. Isso será útil para todos vocês, disse Vincent. Todos sabiam que o mais importante era se recuperar. Ninguém disse nada. Eles encontraram um lugar para sentar de pernas cruzadas.
Eles comeram todos os tipos de poções e entraram em um estado de cultivo. Depois que todos entraram em um estado de cultivo, Vincent foi até a professora Giz para verificar. Depois de ver que a sua condição havia se estabilizado e estava começando a melhorar, ele soltou um suspiro de alívio. Ele saiu para criar uma camada de proteção para proteger a todos. Vincent não se esqueceu de usar o Olo de Cleansing Fire para isolar completamente a caverna da montanha. Isso evitaria que monstros que pudessem se enterrar no chão e cavar buracos entrassem e os atacassem. Para Vincent, a única desvantagem desse arranjo era que ele enfraqueceria o poder do fogo purificador do mundo se ele usasse mais tarde na batalha. Anteriormente, ele só tinha usado menos de 10% de seu superpoder Olo de Cleansing Fire. Atualmente, ele só podia usar menos de 7% de seu poder. Claro, se ele não tivesse outra escolha, ele ainda usaria o Olo de Cleansing Fire com toda a sua força, independentemente das consequências. Não haveria restrições então. Entretanto, no presente, Vincent atingiu seu limite em termos de controle sobre seu fogo purificador do mundo. Conforme a noite caía, as pessoas que estavam se recuperando e treinando gradualmente acordaram. Seus ferimentos tinham se curado após consumir poções. No entanto, eles ainda precisavam de algum tempo para se recuperar. Eles também recuperaram seu poder psiônico em diferentes graus. Suiri tinha subido de nível para um usuário superpoderoso de nível intermediário. Ele estava finalmente alcançando o resto deles. Isso o deixou bem feliz. Ele finalmente sentiu que não era mais um fardo para a equipe. No entanto, quando ele viu que Giz também havia subido de nível, seu rosto ficou azedo. Ele estava crescendo, mas os outros também estavam crescendo. Além disso, eles estavam crescendo ainda mais rápido que ele. Na verdade, além de Giz, seu talento era o pior entre os 6. Não havia necessidade de mencionar Vincent. Mesmo que ele se comparasse a Avril e Nabil, ele ainda seria inferior a eles e não só um pouquinho. Avril, superpoderosa classe A. Nabil, superpotência da classe A triplo. Suiri, superpotência classe A. Tal lacuna o fez se sentir muito inútil. Ele estava arrastando o time para baixo. Embora ele possa ser descuidado, ele nunca foi ruim em situações, especialmente se fossem grandes. Ele deixou bem claro que se uma pessoa prejudicasse o time, isso provavelmente levaria à destruição do time. Ele não conseguia entender por que Sibizu havia escolhido para se juntar à equipe e realizar uma tarefa tão importante com tantas pessoas superpoderosas da classe S. Vincent foi colega de classe de Suiri por muitos anos. Ele percebeu à primeira vista que Suiri estava chocado. Ele levantou a mão para dar um tapinha em seu ombro. Então disse em um tom sério: Suiri, você deveria saber que ninguém nesta equipe é inútil. Já que os professores escolheram você, você deve ser indispensável para a equipe, disse Vincent. Depois de ouvir o que Vincent disse, Suiri revelou um leve sorriso autodepreciativo. Ele sabia muito bem que Vincent o estava confortando. Giz não foi tão gentil quanto Vincent. Ele deu um tapa na parte de trás da cabeça de Suiri. No que você pensa todos os dias? Nós nos conhecemos há 4 meses. Geralmente treinamos juntos. Vamos para a natureza caçar monstros e até mesmo para buracos negros. Você não sabe o quão importante você é para o time. Suiri olhou para Giz e franziu os lábios. Claro, ele sabia do seu papel, mas acreditava que qualquer outro poderia fazer o mesmo. Embora Giz e Suiri se conhecessem há apenas 4 meses, ele ainda o entendia muito bem. Ele olhou para Suiri, levantou a mão e deu-lhe outro tapa. Starting with 3S Class. Capítulo 98. Felizmente Bestard. Por que você não consegue entender? Giz ficou puto. Ele apontou para Vincent e continuou falando com Suiri. Esse cara, é fácil o bastante para ele derrotar todos nós sozinho. Na sua opinião, não deveríamos nos juntar a ele. Já que Vincent é tão forte, ele deveria vir a este maldito lugar sozinho para cumprir a missão. Vincent ficou atordoado com o que Giz disse. Que tipo de absurdo era esse? Ele não estava tentando persuadir Suiri. Porque Vincent estava sendo arrastado para isso. Giz olhou feio para Vincent. Vincent apenas deu de ombros. Ele então se virou e montou uma churrasqueira. Ele tirou o cadáver do Gale Vulture de sua mochila do sistema e começou a cortá-lo em pedaços. Giz olhou para Suiri e continuou a falar. É porque uma pessoa acabará ficando sem energia. Estamos todos juntos.
Ajudamos a compensar as fraquezas uns dos outros. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Só então poderemos crescer a longo prazo e sobreviver em todos os tipos de missões perigosas. Você sempre acha que é inútil, mas se esqueceu do poder aterrorizante que seu superpoder lhe dá. Nabil é o suporte do time. Veja quantas vezes ele usou 100.000 Lightning Strikes durante a batalha. A maioria deles eram buffs de Light Binding. É por causa dele que nossa força geral de combate está muito acima da nossa. Avril é a guerreira do time, uma guerreira completa. Em todas as batalhas de frente, ela é a primeira a correr para frente. Ela sempre assumiu a liderança em causar dano ao inimigo. Como ela sempre vai de frente nas batalhas, ela restringe os inimigos e define o ambiente para Angelina causar dano. Angelina é a maga do time, uma maga completa. Sua compreensão e uso dos elementos são os mais fortes entre todos. Contanto que lhe seja dado tempo, seu dano não seria mais fraco que o de Vincent. Vincent, o líder da equipe, faz tudo. Você o conhece há muitos anos. Não preciso apresentá-lo a você. Você deveria conhecê-lo melhor. A professora X é a assassina do time. Ela pode explodir instantaneamente com dano. Ao mesmo tempo, ela protege Nabil e Angelina. Vá perguntar ao Vincent. Em uma situação 1 a 1, ele tem confiança para receber o ataque repentino com força total da professora X. Meu superpoder me permite temporariamente assumir a posição de um polivalente. No entanto, não posso substituir Nabil. Ao mesmo tempo, também tenho uma vantagem que Nabil não tem. Posso possuir qualquer habilidade de qualquer monstro a qualquer momento. X respirou fundo e olhou para Suiri com seus olhos brilhantes. E você? Você é o suporte aéreo da equipe. Você é responsável por detectar inimigos com antecedência. Você então nos informa para que possamos nos preparar mais cedo e não sermos pegos de surpresa. Você acha que não é importante? Se não fosse por você, você deixaria Vincent e eu fazermos uma coisa dessas? E se algo inesperado acontecer e não tivermos tempo suficiente para um resgate? Então, seu papel na equipe é muito mais importante do que você pensa. E daí se você tem um superpoder de classe A? Você nos tem, e nós precisamos de você. Já chega. Tem alguma coisa mais importante? X suavizou o tom. Então levantou a mão e deu um tapinha no ombro de Suiri. Suiri, você é em nossos olhos, e somos uma unidade. Seu nível de superpoder pode não ser alto, mas você é muito importante para esta equipe. Pense nisso. Nós 7, não importa se nos separamos ou lutamos juntos como um time, ainda podemos formar um estilo de combate mais perfeito. Nós nos complementamos. Essa é a coisa mais importante. Depois que X terminou de falar, ele ignorou Suiri e caminhou em direção a Vincent, que estava assando um kebab. Ele pegou um kebab cozido e comeu. Avril olhou para Suiri e disse friamente, você é muito bom. Ela então foi até Vincent e pegou um kebab. Angelina ficou na frente de Suiri brincando e inclinou a cabeça. Não se esqueça, você lutou comigo e com minha irmã. Se não fosse por você, você acha que eu teria sido capaz de conter os movimentos do Galivutui sozinha? Eu teria sido capaz de aliviar a pressão da minha irmã? Disse Angelina. Ela então andou até o lado de Vincent e pegou um kebab dele. Ela deu uma mordida e exclamou que estava delicioso. Nabil levantou os óculos e disse, não pense tanto. Vá comer. Não há nada para fazer agora. Estudaremos a questão de fazer equipamentos juntos. Sinto que usamos muito minério psionico ontem à noite. Nabil então andou até Giz e pegou um kebab dele. Ele elogiou as habilidades culinárias de Vincent. Suiri ficou parado. Ele se lembrou de tudo o que tinha acontecido desde que chegou a Kim. Ele percebeu que era exatamente como Giz havia dito. Ele era muito importante para a equipe. Mesmo que Giz tenha exagerado seu papel, ele ainda foi capaz de pelo menos dar avisos antecipados de perigo para Vincent e Giz. Isso foi sem dúvida. Uau! É tão delicioso. Tem mais alguma coisa? Quero comer mais, disse Angelina. Não, só sobrou isso. Um Galivulture em si não tem muita carne. Vincent mostrou-lhes o que tinha em mãos. Não nos importamos. Você é o capitão. Você é o responsável por resolver nosso problema de comida e roupas. X, Angelina e Nabil disseram a Vincent em uníssono. Embora Avril não tenha dito nada, ela olhou para Vincent com um leve sorriso. Quando Suiri viu que todos estavam se divertindo, ele se sentiu tocado e relaxado instantaneamente. E eu?
E eu? Ainda não comi. Guarde um para mim. Gritou Suíri enquanto corria em direção à multidão. Angelina viu Suíri correndo em direção a eles e pegou os espetos restantes. Ela enfiou todos na boca. Não mais. Não mais. Disse Angelina. Angelina não conseguia falar claramente porque sua boca estava cheia de comida. Logo, era noite. Vincent podia ver que todos não estavam totalmente recuperados, então ele assumiu o dever de se manter vigilante sozinho. Ele estava pronto para fazer isso até o dia seguinte. Todos naturalmente não concordaram com a ordem de Vincent. No entanto, eles não conseguiram impedir Vincent de usar sua autoridade como líder. Eles só podiam dormir ou cultivar obedientemente. Os dois jokers, Suíri e Nabil, estavam na caverna pesquisando como fazer equipamento psionico. Eles até trouxeram suas ferramentas e mesa de operação. Todos ficaram tão assustados que os pararam imediatamente. Céus, todos os presentes tinham experimentado o que foi quando esses dois tentaram fazer equipamentos. Não poderia ser descrito como aterrorizante porque a palavra não era suficiente para descrever o dano que eles causaram. Como todos se opuseram, os dois desistiram da ideia de criar equipamentos e fazer experimentos na caverna. Em vez disso, eles apenas se reuniram e discutiram conhecimento teórico. Vincent guardava a entrada da caverna. Ele sorriu e balançou a cabeça depois de olhar para os dois. Ele não conseguia se lembrar de quanto tempo fazia desde a última vez que sentiu uma sensação tão confortável e acolhedora. Sinto muita falta, murmurou Vincent para si mesmo suavemente. Starting with 3S Class. Capítulo 99. Pensamentos de Vincent pelos próximos dias. Vincent e sua equipe não saíram da caverna. Por um lado, eles estavam se recuperando. Por outro lado, Vincent ainda estava ocupado investigando os níveis e a distribuição dos monstros ao redor deles. A missão deles era matar uma total de 200 monstros de classe Lord e Overlord por um ano. No entanto, como o nível da equipe não era muito alto, Vincent decidiu se concentrar em matar monstros de classe especial. Ele só consideraria matar monstros de classe Lord depois que todos se tornassem usuários superpoderosos de alto nível. Atualmente, apenas Vincent, X e o Professor X eram usuários superpoderosos de alto nível. Os outros eram apenas usuários superpoderosos de nível intermediário. Suíri tinha acabado de avançar, então ele ainda precisava de algum tempo para se estabilizar. Todos na equipe eram gênios. Não seria um problema para eles se tornarem usuários superpoderosos de alto nível em um ano. Era até possível para X e Vincent se tornarem usuários superpoderosos de classe especial também. A professora X estava prestes a se tornar uma usuária superpoderosa de classe especial. Não deveria ser um grande problema para ela se tornar uma usuária superpoderosa de classe especial em um ano. Quanto à missão, Vincent planejou esperar até que eles se tornassem usuários superpoderosos de classe especial antes de fazê-la. Naquela época, mesmo que a equipe tivesse 2 usuários superpoderosos de baixo nível, eles ainda seriam capazes de compensar. Pelo menos, eles não perderiam nenhum membro. Foi o que Vincent pensou. Ele estava mais preocupado com a segurança de todos do que com a missão. Depois de alguns dias de exploração, Vincent teve uma compreensão aproximada da distribuição dos monstros em um raio de 10.000 metros. Foi bastante estranho. A caverna parecia ser o centro. Havia 4 direções de onde os monstros poderiam vir. Quanto mais longe os monstros estavam, mais altos eram seus níveis também. Monstros de classe especial e monstros de alto nível viviam em um raio de 3.000 metros da caverna. Entre 3.000 metros e 6.000 metros, havia monstros de classe Lord e monstros de classe especial. Todos os monstros viviam em grupos. Monstros de classe Overlord viviam entre 6.000 metros e 10.000 metros. De vez em quando, havia alguns monstros estranhos de classe Lord que podiam lutar contra monstros de classe Overlord. A distribuição dos monstros estava totalmente de acordo com o plano de Vincent para o próximo ano. Inicialmente, a caverna foi planejada para ser um local de descanso temporário. No entanto, parecia que eles tinham que estar preparados para viver na caverna por um longo tempo. Vincent usou seu Overlord Cleansing Fire para expandir a caverna. Ele criou cômodos para todos viverem. Afinal, havia diferenças entre homens e mulheres. Era realmente inconveniente viver juntos todos os dias. Neste dia em particular, a professora X, que estava inconsciente há muitos dias, acordou.
Ela sorriu agradavelmente após ver que ninguém havia morrido. Todos estavam vivendo felizes na caverna. Ela não sabia como chegou à caverna, mas ainda sabia onde estava. Professor X. Você acordou. Angelina estava caminhando até a professora X para alimentá-la com um pouco de água. Ela não esperava que a professora X acordasse. Ela estava muito feliz e rapidamente contou a todos que estavam lá fora. A voz do professor X estava um pouco rouca. Angelina, há quanto tempo estou inconsciente? Perguntou o professor X. Angelina contou os dias e disse, cerca de 7 dias. Quando todos ouviram o que Angelina disse, eles largaram os itens em suas mãos e se aproximaram. Suir e Nabil largaram o equipamento que estavam fabricando. Estrondo. Todos se reuniram ao redor do professor X. No entanto, antes que pudessem dizer qualquer coisa, houve um som alto que assustou a todos. O que está acontecendo? Tem um monstro. O professor X rapidamente se virou e quis se sentar, mas foi contido por Angelina. Professor X, não se preocupe. Não é um monstro. É o som daqueles dois caras tentando pesquisar armas e equipamentos. Eles falharam, disse Angelina. A professora X piscou os olhos sem expressão e olhou para Suir e Nabil, que estavam envergonhados. Vocês dois, disse o professor X com um sorriso. Ela então se virou para olhar para Vincent. Vincent, o que aconteceu nos últimos 7 dias? Estão todos bem? Vincent balançou a cabeça levemente e explicou. Professor X, como você estava inconsciente, não saímos da caverna. Eu fui o único que saiu da caverna para investigar a distribuição dos monstros a fim de preparar nosso próximo plano. O professor X assentiu. Vincent não fez nada de errado. Quando uma situação era incerta, era necessário encontrar um lugar relativamente seguro para se esconder. Quais são seus planos? O professor X continuou perguntando. Vincent pensou por um momento. Planejo ir para o leste e me mover apenas dentro de um alcance de 3.000 metros. Também planejo focar principalmente em monstros de classe especial. Quando o nível de todos tiver subido para avançado, poderemos continuar avançando então, disse Vincent. Depois disso, Vincent explicou a distribuição dos monstros ao professor X e seu plano em detalhes. A professora X o ouviu atentamente. Ela ficou surpresa ao descobrir que Vincent tinha realmente pensado em tudo cuidadosamente. Ele tinha pensado em todas as soluções que conseguia pensar para lidar com o inesperado. Muito bem. Então você pode começar a executar esse plano. O professor X aprovou o plano de Vincent. Vamos esperar um pouco mais. Você precisará se recuperar completamente primeiro. Com você por perto, será mais conveniente para mim organizar as posições de todos na batalha, disse Vincent. A professora X conhecia bem o corpo dela. Não era um grande problema. Ela precisaria de no máximo 2 dias para se recuperar completamente. Tudo bem, faremos o que você diz, disse o professor X. Nos 2 dias seguintes, cada um cuidou de seus próprios negócios. No 10º dia, Vincent e sua equipe partiram para caçar monstros mais uma vez. Vincent fez um plano com base na situação de todos. Ele dividiu a equipe em 3 grupos. O professor X e X liderariam um grupo cada. Vincent lideraria seu próprio grupo. Seu objetivo era caçar monstros de classe especial que estivessem sozinhos. Ele também planejou procurar monstros da classe Lorde para coletar informações sobre eles. Embora o guia de monstros tivesse informações sobre eles, ele não fornecia informações suficientes para que os usuários pudessem realmente lutar contra eles. Além disso, neste mundo desconhecido, até mesmo um único erro pode arriscar a morte. Vincent não podia aceitar tal risco. Como líder e a pessoa mais forte da equipe, ele se sentiu responsável por investigar mais a fundo os monstros. Além disso, ele era o único que conseguia fazer isso. O primeiro alvo escolhido por Vincent foi a Exploding Blow Dragon Turtle. Ela tinha uma cabeça de dragão, e seu corpo e membros eram semelhantes a uma tartaruga. De acordo com o guia do monstro, o monstro tinha alta defesa e ataque. Ele tinha a habilidade de controlar elementos de água e absorver sangue. O casco de tartaruga era o suficiente para suportar um ataque de força total de um usuário superpoderoso de classe Lorde de primeira linha. Em outras palavras, até mesmo um usuário superpoderoso de classe Overlord acharia muito difícil machucá-lo. Sua fraqueza era sua barriga. A melhor maneira de matá-lo era atacando sua barriga. No entanto,
A tartaruga dragão de sangue explosivo conhecia muito bem sua fraqueza. Ela não exporia sua barriga de forma alguma. Normalmente, ao encontrar um monstro desses, a única maneira de matá-lo era confiar em usuários superpoderosos do tipo terra para lançar ataques usando espinhos de terra. No entanto, não havia usuários superpoderosos do tipo terra na equipe de Vincent. Portanto, eles não podiam atacar a tartaruga dessa forma. No entanto, Vincent ainda sabia de algumas maneiras de usar seu superpoder para combater a Exploding Blow Dragon Turtle. Então, não era um grande problema, afinal. Vincent queria testar a real força de combate da Exploding Blow Dragon Turtle, então ela não se esgueirou até ela. Em vez disso, ele escolheu enfrentá-la de frente. Quando a tartaruga dragão de sangue explosivo viu Vincent, ela rugiu e correu para a frente. Starting with 3S Class. Capítulo 100. Vincent à beira do colapso. Vincent sorriu fracamente quando viu a Exploding Blow Dragon Turtle avançando em sua direção. Ele levantou sua Purgatory Blade e lançou Jump Slash. Vincent optou por não usar seu superpoder, pois queria coletar dados de batalha da tartaruga dragão de sangue explosivo. A tartaruga dragão de sangue explosivo ignorou completamente o ataque de Vincent e colidiu com ele. Vincent ficou atordoado ao ver a reação da tartaruga dragão de sangue explosivo ao seu ataque. Mesmo que você saiba que sua defesa é forte, você não precisa ser assim, pensou Vincent. Estrondo. O Jump Slash de Vincent atingiu a cabeça da tartaruga dragão de sangue explosivo e criou um som abafado. Não havia sequer uma marca na tartaruga, muito menos algum dano. A tartaruga dragão de sangue explosivo rugiu mais uma vez e bateu com suas garras em direção a Vincent. Vincent se esquivou apressadamente. Embora quisesse coletar dados de batalha da Exploding Blow Dragon Turtle, não era racional para ele atacá-la de frente. A tartaruga dragão de sangue explosivo errou seu ataque e torceu seu corpo. Sua cauda de 3 metros de comprimento balançou em direção à cabeça de Vincent. Vincent havia usado toda a sua força e não havia recuperado nenhum novo poder. Não havia como ele se esquivar. Ele não tinha escolha a não ser levantar sua lâmina do purgatório para bloquear. Vincent balançou sua lâmina do purgatório com força até que seu braço ficou dormente. Ele foi lançado voando 10 metros antes de conseguir estabilizar seu corpo. Ele olhou para a tartaruga dragão de sangue explosivo e apertou suas mãos. Um corpo tão grande, e é tão flexível. Que força enorme. Vincent olhou para a tartaruga dragão de sangue explosivo sob uma nova luz. Ele pegou sua lâmina do purgatório e avançou novamente. A tartaruga dragão de sangue explosivo ficou confusa. Ele olhou para Vincent que ainda estava animado. Em batalhas anteriores, quando a Exploding Blow Dragon Turtle balançava sua cauda, seus oponentes sempre acabavam com ossos e tendões quebrados. Porque Vincent ainda estava bem. A tartaruga dragão sangue explosivo não sabia que a força de Vincent era, na verdade, muito maior do que ela. A força de Vincent melhorou drasticamente quando ele subiu as escadas de pedra de Will. Golpe da montanha em colapso. Gritou Vincent. Quando ele estava a cerca de 5 metros de distância da tartaruga dragão de sangue explosivo, ele usou o ataque da montanha em colapso. A aura da lâmina transparente cortou em direção à tartaruga dragão de sangue explosivo. A aura da lâmina tinha mais de 80 metros de comprimento, 20 metros de altura e mais de 5 metros de espessura. A tartaruga dragão de sangue explosivo sentiu uma onda de palpitações em seu coração. Ela retraiu sua cabeça, membros e cauda de volta para sua concha. Estrondo. O Collapsing Mountain Streak atingiu o casco da tartaruga e produziu um som abafado. A força enorme jogou o casco da tartaruga no chão. O buraco foi estimado em pelo menos 10 metros de profundidade. Mesmo assim, Vincent sabia que o seu golpe da montanha em colapso não causou nenhum dano à tartaruga dragão de sangue explosivo. Seu ataque poderoso não causou dano algum à Exploding Blow Dragon Turtle. Isso foi o suficiente para mostrar o quão aterrorizante era sua defesa. Embora o golpe da montanha desmoronante não fosse a habilidade de combate mais poderosa de Vincent, era aquela com a qual ele estava mais familiarizado e a que ele mais entendia. Depois de considerar todos os fatores, o golpe da montanha colapsante de Vincent pode ser considerado uma das mais fortes entre suas habilidades de combate. Não era um problema para Vincent usar suas outras habilidades de combate como Ski Splitter. No entanto,
Ele não estava tão familiarizado com isso em comparação com Collapsing Mountain Streak. Portanto, seria difícil para ele entender seu poder. Isso, por sua vez, tornaria impossível para Vincent reunir os dados de batalha mais precisos sobre a Exploding Blow Dragon Turtle. Se seus dados de batalha fossem imprecisos, seria fácil que ocorressem problemas quando outros membros enfrentassem esse monstro novamente. A tartaruga dragão de sangue explosivo rastejou lentamente para fora do poço profundo e balançou a cabeça em confusão. Embora o ataque anterior não tenha causado nenhum dano, ele ainda se sentia tonto. Isso vale a pena registrar, pensou Vincent. Ele estava em profunda reflexão. Rugido. A tartaruga dragão sangrenta e explosiva rugiu furiosamente. Ela se sentiu realmente envergonhada depois de ser espancada no chão por um humano tão fraco. Estava determinado a dar uma lição em Vincent. Ele abriu bem a boca e jorrou água preta. O líquido era tão espesso quanto uma pessoa. Vincent ficou chocado e rapidamente se esquivou. De acordo com o guia de monstros, a água jorrada pela tartaruga dragão de sangue explosivo deve ser branca. Entretanto, a tartaruga dragão de sangue explosivo que ele estava enfrentando jorrou água preta. Por que a água estava preta? Como Vincent não sabia o motivo, ele estava com medo de que algo pudesse dar errado. Ele escolheu apenas desviar do ataque enquanto isso. O impacto da água que estava sendo jorrada pelo Exploding Blow Dragon Turtle era muito forte. Ela poderia destruir instantaneamente todos os equipamentos psionicos abaixo da classe A. Felizmente, ele só podia atacar em uma direção. Caso contrário, a tartaruga dragão de sangue explosivo se tornaria um monstro que não poderia ser provocado por ninguém abaixo da classe Overlord. Porra, xingou Vincent. Vincent se esquivou e quis lançar outro ataque. No entanto, de repente, ele sentiu uma poderosa força de quebra de vento atrás dele. Ele se virou e viu que a água negra em forma de pilar tinha girado no ar e estava indo em sua direção. Vincent desviou novamente. Que monstro! Tinha um ataque que podia virar. Embora o guia de monstros fosse preciso sobre a aparência da tartaruga dragão de sangue explosivo, as informações fornecidas eram completamente diferentes em todos os outros aspectos. Vincent ficou muito feliz por ter feito um plano com antecedência. Ele estava lá para coletar dados de batalha sobre a Exploding Blow Dragon Turtle. Caso contrário, se toda a equipe encontrasse uma tartaruga dragão de sangue explosivo de classe Lorde, um ou dois deles definitivamente morreriam. O pilar de água negra se virou novamente e atacou Vincent. Vincent franziu a testa levemente. Ele tinha que se livrar desse pilar de água negra o mais rápido possível. Caso contrário, isso afetaria muito a batalha se ele continuasse a persegui-lo e a lutar. Lutar contra um monstro de classe Lorde já era muito perigoso. O pilar de água negra atrás dele piorou ainda mais a situação. Vincent olhou para o pilar de água que estava avançando em sua direção. Ele não escolheu mais desviar. Ele usou Collapsing Mountain Streak mais uma vez e dividiu o pilar de água em dois. Os pilares de água voaram pelos dois lados de seu corpo. Vincent virou-se para olhar para a tartaruga dragão sangue explosivo. Seus olhos estavam cheios de escárnio. Vincent ficou atordoado. O que isso significava? O monstro estava olhando para ele. Monstros de classe especial já tinham inteligência. Monstros de classe Lorde naturalmente teriam inteligência maior. Foi interessante ver tal expressão na tartaruga. Vincent logo entendeu o motivo pelo qual a tartaruga dragão de sangue explosivo tinha aquela expressão. Uma rajada de vento soprou de ambos os lados. Vincent rapidamente se lançou para frente. O que era originalmente apenas um pilar grosso e preto de água, na verdade, havia se transformado em dois pilares finos e pretos de água. Ia bater nele de ambos os lados. Eles estão separados. Os olhos de Vincent se arregalaram em descrença. O pilar de água preta mais fino era muito ágil. Não colidiu com Vincent. De repente, o pilar girou no ar e avançou em sua direção novamente. Vincent não ousou continuar atacando o pilar de água. Quem sabia se haveria mais pilares de água? A velocidade seria mais rápida, e os ataques se tornariam mais concentrados. Seria um sonho tolo desviar dele. Vincent executou seu jump slash no local e pulou para trás. Os dois pilares de água preta caíram no chão e deixaram uma enorme cratera. Deveria ter acabado. Pensou Vincent. Estrondo. Os dois pilares de água negra emergiram do chão. Porra! Isso é demais.
Vincent estava à beira de um colapso. Ele estava completamente sem palavras. Como ele iria lutar contra isso? A situação não era boa, para começar, e piorou ainda mais. Naquele momento, a tartaruga dragão de sangue explosivo que estava observando de lado rugiu. Era óbvio que ela estava impaciente. Fixou seu olhar em Vincent. Vincent sentiu um arrepio na espinha, mas não teve tempo de pensar muito sobre isso. Ele desviou de mais 2 pilares de água negra. Antes que pudesse se estabilizar, a tartaruga dragão de sangue explosivo colidiu com ele. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.